Muito bem, meus queridos irmãos, amigos, internautas, eu quero vos saudar com a paz do Senhor nosso Deus. Uma boa noite a todos. Estamos aqui, meus queridos, iniciando nosso culto de ensino da quarta-feira. Nesta noite estarei transmitindo a nossa lição da EBD, a lição de número 5. Por motivo de força maior, nós não ministramos no domingo passado. Esta lição nós teríamos estudado domingo pela manhã, mas nós vamos estudar ela neste momento. Muito boa, muito proveitosa, e nós seremos edificados, fortalecidos por esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estaremos juntos, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Esta oração agradecendo a Deus por estarmos juntos, Alguns dias têm se passado das dificuldades, mas nós temos vencido. O Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem te dado vitória, Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Se estamos aqui nesta noite, se você está nos assistindo, nos ouvindo, assistindo esta live, ou vai assistir ainda, é porque você é vencedor, o Senhor te deu vitória e você está de pé. Amém? Oremos neste momento com esta oração, iniciando o culto de ensino, o trabalho do Senhor nesta noite. Amém? Maravilhoso Deus, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, o Senhor é excelso, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, é o Criador bendito. Todas as coisas foram criadas por Ti, Senhor da glória, e nos diz a Tua palavra que sem Ti nada teria sido feito. Ó Deus amado, Deus bendito, abençoa, meu Deus, os internautas, a família de cada um. O Senhor sabe, o Senhor conhece qual a necessidade, o que cada um precisa nesta noite. Trabalha, meu Senhor, fortalecendo, alegrando, restaurando, aleluia, dando vitória em todas as áreas. Senhor, nos dê sabedoria e graça quando ministraremos, Senhor, nesse tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos, graças a Deus, estou feliz de estarmos juntos novamente, retornando. 8 dias se passaram e estamos aqui novamente, glória a Jesus. O assunto é Jesus, o assunto é a palavra de Deus, viva, eficaz, capaz de transformar o homem velho numa nova criatura. Esta palavra é capaz de alimentar a nossa alma como tem alimentado. Muito bem, meus queridos, o tema que irei abordar nesta noite, o tema da lição de número 5 da Escola Dominical, nosso estudo nos domingos pela manhã. O tema é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Só podemos viver uma nova vida em Cristo se abandonarmos o pecado. Não tem como viver em Cristo, receber Cristo, viver a vontade de Deus, continuando ainda mergulhado nas práticas pecaminosas, O pecado, ele escraviza, mas Jesus liberta. O pecado entristece, mas Jesus nos alegra pela sua graça. O pecado leva à morte, mas Jesus nos leva à vida, porque em Jesus está a vida. Então, meus queridos, é um tema que eu acho maravilhoso, muito propício. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Meus queridos, já tem 21 anos que eu passei a viver esta nova vida com Cristo,
de 98, tomamos esta decisão e, correndo para os pés do Senhor Jesus, Ele me libertou da escravidão, do pecado, dos vícios, dos males, né, os quais vivi outra hora, e me libertou, transformou a minha vida, e hoje eu tenho a alegria e o prazer de viver uma vida nova com Cristo. Né? Eu comecei realmente a viver uma vida nova com os meus 25 anos de idade, quando entreguei a minha vida ao Senhor. Hoje, aos 46 anos, 21 anos caminhando com Jesus, e a minha alma se alegra por isto. Meus queridos, o texto áureo da nossa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, nos diz da seguinte maneira: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos em ofensas, em delitos, em pecados, né? Porque a vida sem Deus, a vida mergulhada no pecado, espiritualmente a pessoa está morta. Mas o Senhor nos vivificou, Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Tudo com respeito à salvação tem que passar por Cristo Jesus, né? Glória a Deus. A verdade prática também vai nos dizer, meus queridos, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Meus queridos, a graça maravilhosa de Deus, ela é percebida, notada, manifestada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé nos Jesus, quando nós abraçamos Jesus, nos voltamos para o Senhor, nós somos alcançados pela graça do nosso amado Jesus. Muito bem, meus queridos, libertos do pecado, né, é o tema que nós abordamos nesta noite. Antes, escravo, preso ao pecado, né? Hoje, nós não temos mais prazer no pecado. Ainda somos falhos, mas o pecado não tem mais o domínio sobre as nossas vidas, né? O pecado nos dominava, nos levava muitas vezes até para lugares que nós não gostaríamos de ir, mas nós éramos escravos do pecado. Antes da conversão, éramos dominados pelo pecado. Mas agora, libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Aos Romanos capítulo 6, o versículo 18, glória a Deus, este versículo vai dizer que, libertos do pecado, agora nós somos servos da justiça. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Ainda somos falhos, meus queridos, mas o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. O pecado não tem mais domínio sobre nós, né? Agora, é claro, temos que lutar e batalhar para não sermos alcançados mais pelo pecado. É uma luta diária, é uma luta, uma batalha constante para não sermos mais alcançados pelo pecado. E para nós vencermos essa batalha constante, esta luta diária contra o pecado, contra as hostes espirituais da maldade, nós precisamos nos revestir da armadura da salvação, da armadura que o Senhor dispõe para os seus servos, que está em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a seguir, né? Portanto, meus queridos, este segundo trimestre de 2020, o nosso estudo é baseado, extraído da Epístola aos Efésios, que trata principalmente da doutrina
da salvação. Muito bem, meus queridos, eu quero dizer que vale a pena fugir do pecado, renunciar ao pecado para agradar a Deus. Vale a pena fugir do pecado. Vale a pena, meus queridos, renunciar ao pecado para agradarmos a Deus, aquele que nos deu vida, glória a Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, glória a Jesus. Tudo o que nós precisamos, Deus tem para nos conceder. Nós somos dependentes de Deus, mas para agradar a Ele, para estar com Ele, eu preciso renunciar o pecado. É o inimigo das nossas almas, oferecendo o pecado, oferecendo os pratos enfeitados, né? Querendo muitas vezes nos enganar, mas nós precisamos renunciar, fugir disto aí, fugir dos desejos pecaminosos da carne e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, meus queridos. Muito bem. Eu quero dizer, meus amados, que a natureza do homem só pode ser domada através do Espírito Santo habitando em nós. Né? Antes o pecado nos dominava, hoje ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mesmo sendo ainda falho, sujeito às dificuldades da vida ainda, mas nós não temos mais prazer no pecado, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas para isto acontecer, para podermos dominar a natureza pecaminosa da carne, nós precisamos viver em constante comunhão, em intimidade com Deus e com o seu Santo Espírito. Amém, meus queridos? Meus amados irmãos, a palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Ou seja, o homem não daria conta de si mesmo, de sair da situação que outra hora nós vivíamos. Nós não daríamos conta, mas a maravilhosa graça do Senhor, movida pelo seu amor, nos alcançou, né? Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. Queridos, o termo, quando se refere à salvação, salvação quer dizer livramento, livramento de perigo eminente. Nós estávamos caminhando para a perdição eterna e o Senhor nos livrou, mudou o curso, o rumo da nossa vida. Nós tomamos a direção certa, a posição certa diante do Senhor, mas nós estávamos caminhando para a perdição eterna e o Senhor nos alcançou. Então, salvação tem o sentido de livramento. O Senhor nos livrou da morte espiritual, da condenação eterna. Agora, é claro, meus queridos, eu preciso permanecer na posição de salvo. Eu não posso sair da posição de salvo, de uma nova criatura em Cristo Jesus. A salvação me alcançou, mas eu preciso zelar por ela, cultivar. Eu preciso permanecer salvo. Está em nossas mãos, né? Glória a Jesus. Precisamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Meus queridos, a introdução nos diz o seguinte, né? A presente sessão do Espírito, a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevante aspecto doutrinário com respeito à salvação. Ou seja, meus queridos, realmente a Epístola ela vai tratar diligentemente, a Epístola aos Efésios, com respeito à salvação, né? A principal doutrina bíblica é a doutrina da salvação. Já tivemos a oportunidade de abordar em estudos as principais doutrinas bíblicas, e a principal de todas é a doutrina da salvação, que na teologia recebe o nome de soteriologia, né?
Muito bem, meus queridos. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Glória a Jesus, né? A Bíblia vai dizer que é dom de Deus, nós não daríamos conta, né? Nós não merecemos, mas o amor de Deus, a graça movida pelo amor, estendeu até nós e assim nós temos alcançado em Cristo Jesus a salvação, mas precisamos permanecer nele para permanecermos salvos, né? Libertos do pecado, agora nós somos servos do Senhor, servos da justiça. Amém? Glória a Deus. Queridos, o primeiro tópico, né? A antiga natureza morta em ofensas e pecados. A antiga natureza, nós entendemos, principalmente quem se converteu depois e participou da pecaminosidade do mundo, nós entendemos que realmente não é uma vida boa, né? E Deus não se agrada. Então, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? Ela está morta espiritualmente, né? O homem sem Deus. Mas, quando há conversão, Cristo vivifica aquela pessoa. É um ato maravilhoso, meus queridos. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Porque Deus não se agrada do pecado e o pecado predominava nas nossas vidas. Embora Deus ama ao pecador, deseja que o pecador se converta dos seus maus caminhos. Embora Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, quem vive uma vida pecaminosa, aborrece ao Senhor nosso Deus. Mas o Senhor deseja que vivamos uma vida santa na sua presença. Muito bem. Primeiro subtópico, nossa condição anterior, né? Nós, certamente nenhum de nós temos saudades da vida velha que nós vivíamos, né? Inclusive não partimos na vida velha sem Cristo, sem salvação, não partimos para a perdição eterna, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. O Senhor teve misericórdia nas nossas vidas, nos guardou, nos livrou de perecermos na vida que vivíamos outra hora. Nós não temos saudade daquela vida, né? Nós vivemos uma vida nova em Cristo Jesus. Muito bem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era a vida que nós vivíamos outra hora, né? E não temos mais saudade daquela vida. Inclusive, eu costumo dizer, eu já fiz uma reflexão e vi que eu não trouxe coisas boas de lá, né? As coisas boas me aconteceram depois que eu deixei o Senhor Jesus com o Espírito Santo dirigir a minha vida. Muito bem, meus queridos. Diz o primeiro versículo, né? O primeiro versículo, ele se refere à situação que nós vivíamos outra hora, né? A palavra ofensa, né, que vem do grego, paratoma, que tem o sentido de passo, né? De passo em falso, de forma deliberada, né? Tem o sentido de alguém dando um passo em falso, sem segurança. O termo para pecado é amartia, que vem de amartiologia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Que alvo é este?
o céu. O nosso alvo, o alvo do cristão é o céu. E o pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, pecar tem o sentido de aquele que erra o alvo, né? Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, né? Em sua natureza caída, pecaminosa, ele é diagnosticado como morto, né? Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. A Bíblia diz, meus queridos, que o pecado gera a morte, né? Também Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o pecado, o salário do pecado é a morte. Ou seja, uma vida mergulhada no pecado vai gerar morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, aleluias, é a salvação em Cristo Jesus. O pecado tem um preço muito alto, mas a salvação é de graça e muitos ainda rejeitam essa salvação que é oferecida pelo Senhor. Muito bem, meus irmãos, então, o pecado gera a morte e afasta o homem de Deus, né? É tal qual um corpo inerte, né? A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Realmente isto é uma realidade. Temos experiência própria, né? O pecado impede de alguém ouvir a voz de Deus. Ele está morto espiritualmente. E a voz de Deus se ouve principalmente no sentido espiritual. Eu tenho ouvido a voz de Deus. E a Bíblia Sagrada, o escritor aos Hebreus, vai dizer que Deus fala de muitas maneiras. Mas quando o pecado não nos domina mais, quando o pecado não é mais o centro da vida de uma pessoa, ele passa a desfrutar da comunhão com Deus. Ele passa a desfrutar de uma intimidade com Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. E ele passa a ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. Segundo subtópico, meus queridos, eu pretendo avançar mais rápido, né? Mas o segundo subtópico é nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Ele vai dizer que noutro tempo nós andávamos. Portanto, hoje, eu, como servo de Deus, não posso mais andar nas práticas pecaminosas que eu andava outra hora. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, que Jesus fez uma obra na minha vida, que eu entendi que o caminho é outro. O rumo é outro. Não posso mais andar nos delitos, nas práticas pecaminosas de outra hora. E quem tem o Espírito de Deus é orientado por Ele a não andar conforme o curso deste mundo. Muito bem, meus queridos. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Uma coisa muito linda, muito interessante, meus queridos, é que aquilo que outra hora parecia ser algo bom, agradável para nós, hoje caminhando com Cristo, orientado pelo Espírito Santo, aquilo de outra hora não traz mais um despertamento para nós, não nos interessa mais aquilo que nos interessava antes de Cristo Jesus. Hoje o nosso interesse, o nosso desejo, a nossa alegria, o nosso prazer é e deve, tem que ser
vencer nas coisas de Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Andaste segundo o curso deste mundo. Está falando do tempo passado, né? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tornar mais as práticas mundanas. Antes, nós estávamos envolvidos com esses males e achávamos que estava tudo bem, né? Mas hoje, nosso prazer é nas coisas de Deus. Não podemos mais nos colocarmos na forma do mundo, nos conformes mundanos. Temos aqui a expressão andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Está no capítulo 2, versículo 2, né, desta mesma leitura. Está quando diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Está se referindo, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ou seja, há uma ação maligna no que nós vemos aí no dia a dia, na sociedade, crimes, coisas terríveis, tanta violência, e nós imaginamos como é que o ser humano chega a tal ponto? Sem Deus. Sendo movido por uma ação maligna, torna-se um instrumento do mal, um instrumento do pecado. O que nós vimos acontecer aí, e às vezes ouvimos as notícias, a que ponto chega o ser humano? A única explicação é a falta de Deus na vida. É a falta de ser guiado, orientado pelo Senhor. É vivendo a sua própria vontade pecaminosa, torna-se um agente e deixa se levar, tornar-se um instrumento maligno. Muito bem, meus queridos, um probleminha na conexão, mas está ok. Amém? Vamos adiante, meus queridos. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas ficou para trás, ficou de lado. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Antes, esses desejos nos dominavam, Como resultado, éramos filhos da ira. Não fazíamos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Isto condenados e desprovidos para o que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai, o nosso Deus, nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. O Senhor fez o convite, nos fez o convite, e nós aceitamos este convite. E quando aceitamos, nós nos tornamos filhos. Glória a Jesus, nova criatura. Deus passa a dominar, a ter aí, aleluias, o controle sobre as nossas vidas. Agora, é claro, meus queridos, ainda há uma batalha. Muitas vezes a natureza quer renascer. Ela foi crucificada com Cristo, como nos relata o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, a minha vontade, mas Cristo vive em mim. Agora é uma batalha, É uma batalha, e eu considero 3 armas muito importantes para vencermos a batalha espiritual
quando é uma guerra entre a natureza da carne e a natureza espiritual, o prazer nas coisas de Deus. Eu considero 3 armas muito importantes, que eu vou citar aqui rapidamente: a oração, o jejum e a palavra de Deus. São 3 armas que fortalecem o cristão em uma batalha espiritual. Aí eu pergunto, e se eu, para nós, mas é para mim, e se eu não orar, e se eu não jejuar, e se eu não tiver um contato com a palavra de Deus, orando, buscando, jejuando, estudando a palavra de Deus, ouvindo, como vou vencer a batalha espiritual? Há muitos que ficaram para trás da jornada porque deixaram a arma da oração de lado, deixaram a arma do jejum de lado e deixaram a palavra de Deus de lado, uma poderosa, uma potente arma. Quando veio as investidas malignas, ele estava desprovido e muitos têm sido alcançados. Mas que possamos ir em busca dos soldados que foram alcançados, feridos, e trazê-los para o redil do Senhor. Muito bem, meus queridos. Então, a vida do crente é uma vida de renúncia, é uma batalha. Antes estávamos embaraçados com o pecado, mas hoje nós somos livres. Nós temos liberdade para servir ao Senhor, nós temos prazer nas coisas de Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos. Nós vamos agora ao segundo ponto, vivificados pela graça, né? O primeiro ponto que nós abordamos falou da antiga natureza, uma natureza que vivia morta em ofensas e pecados, mas recebemos a Cristo Jesus e fomos vivificados. Agora, meus queridos, nós vamos abordar vivificados pela graça, é o segundo tópico. Glória a Jesus. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O amor do Senhor. Glória a Jesus, nos alcançou através da sua graça. Com a graça está também a misericórdia e a sua bondade. Ou seja, meus queridos, Ele nos alcançou mesmo quando estávamos mortos e nos vivificou. A Bíblia vai dizer, meus queridos, que Deus nos amou primeiro. Hoje nós amamos a Deus, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Antes de nós nos tornarmos amigos de Deus, antes de nós amarmos ao Senhor, Ele já nos amava. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, afastados do Senhor, mas Ele olhou para nós e nos amou, nos vivificou através da sua graça. Hoje existe vida espiritual em nós. Glória a Jesus. Lembra que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Esta vida nós já desfrutamos da vida espiritual e, por último, a vida eterna. Muito bem, meus queridos, o primeiro subtópico, né, do segundo tópico, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, não. É por causa do seu amor, da sua graça, aleluia, da sua misericórdia, que nós fomos alcançados. Glória a Jesus. Muito bem. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. É para todos, né? Aleluias. O poder salvífico
do nosso Senhor é capaz de alcançar a todos, só que todos precisam, né, se voltar para Ele para serem alcançados. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Foi por isso que nós fomos alcançados. Deus que é riquíssimo. Ele é rico em amor, em graça, glória a Jesus, em misericórdia, aleluias. E através desta riqueza da parte do Senhor nós fomos alcançados espiritualmente. Glória a Jesus. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Sabemos que graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas recebemos. Graça é o favor imerecido. Não merecemos. Nossas obras não eram boas, mas a graça trabalhou em nós. A graça nos transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escapar da miséria, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Abundante em misericórdia. Tem para todos. Não falta. Glória a Jesus. A misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. E o amor é declarado, o amor de Deus, no texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou. De tal maneira, não há explicação como isso aconteceu. Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. A prova maior do amor de Deus por nós é ter aberto mão do seu filho, ter abrido mão do seu filho por nossa causa. Muito bem, meus queridos. O amor de Deus nos alcançou. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, o amor nos alcançou. Mesmo daquela maneira que nós estávamos. Agora, é claro, sendo alcançado pelo amor, nós não podemos continuar da mesma maneira. Né? Isto significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Com Cristo. O resultado do amor levou Cristo a oferecer-se a si mesmo por nós. Glória a Jesus. Muito bem, meus queridos, então, graça é o favor merecido, nós fomos alcançados por ela, devido ao grande amor do Senhor para conosco e a sua infinita misericórdia. Amém? Glória a Jesus. O terceiro subtópico, exaltados por sua graça. Meus queridos, eu sempre digo que a graça, ela tem os seus efeitos. A graça tem o efeito de salvar, é o efeito salvífico. A graça tem o efeito, aleluia, de também exaltar. E a graça tem o efeito de fortalecer. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, Paulo vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não há graça fora de Cristo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e esta graça, ela foi manifestada, revelada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, o terceiro subtópico é exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É a nossa posição hoje, assentado em uma posição celestial em Cristo, com Cristo. Glória a Deus. Esta posição, meus queridos, não é comprada por dinheiro. Não é uma posição elevada, terrena. É uma posição espiritual. Hoje nós estamos nesta posição com Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Glória a Deus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Os benefícios entregues a Cristo pelo Pai são também benefícios entregues ao homem, ao ser humano, quando este procura viver a vontade de Deus. Se converte dos seus maus caminhos, aceita Jesus, agora nós passamos a receber os mesmos benefícios que Cristo recebeu. Ressurreição. Na volta de Jesus para arrebatar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão. Glória a Deus. Então, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Glória a Jesus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Queridos, há um tesouro espiritual para a igreja. Há um tesouro espiritual para os santos. Vale a pena nos esforçarmos. Vale a pena dizer não para o pecado, renunciar, rejeitar o mal, porque nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Se vier um convite para o pecado, rejeite. Clame, diga: o sangue de Jesus tem poder. Meu Senhor vale mais. Eu tenho um tesouro celestial. Rejeitemos o pecado. Glória a Jesus. O terceiro tópico, meus queridos, avançando aqui, já para finalizar, o terceiro tópico: a salvação não vem das obras. Nós sabemos que se fosse das obras, nossas obras não são boas, principalmente antes de Cristo Jesus. Agora, hoje, com o resultado da salvação, o resultado de Cristo em nós é produzir boas obras. Em Efésios, nós temos aqui a referência, o capítulo 2, versículos 8 a 10. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Está entendendo? As boas obras não levam à salvação, mas a salvação leva o homem a praticar boas obras. Se eu sou salvo, tem coisas boas em minha vida. Glória a Deus. Graça como meio de salvação. É o primeiro subtópico. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Se permanecermos fazendo a vontade de Deus, permanecermos salvos, nós estamos livres da morte espiritual, da morte eterna, livre da ira vindoura e da escravidão do pecado. Esta ira vindoura, meus queridos, ela vai ser manifestada na grande tribulação e no juízo final. Mas a igreja estará com Cristo, louvado seja o Senhor.
Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem, a comunhão com Deus. Aquela comunhão perdida lá no Éden, ela foi recuperada em Cristo Jesus. Hoje nós temos comunhão com o Senhor. Muito bem, meus queridos. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. É aquilo que temos falado. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Responda com fé. Isso aqui é maravilhoso, né? Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. A palavra de Deus vai colocar diante de nós, do ser humano, dois caminhos. E nós devemos escolher a vida, escolher a salvação, escolher Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está diante de toda a humanidade a salvação e a perdição. Alguns estão pegando a perdição, caminho errado, estão indo embora. Outros estão pegando a salvação, se abraçando com Cristo, rejeitando o pecado e caminhando para o céu. A nossa esperança, meus queridos, é a Jerusalém celestial. A nossa esperança é o céu e nós estamos caminhando por fé, aleluia, até chegarmos lá. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça. Ela é a resposta. A fé é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Você tem que ir até a graça. Você tem que ir ao encontro do Senhor, vir ao encontro de Jesus e abraçar a graça. Aleluias. Obras como evidência da salvação. Segundo subtópico. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isto não vem de vós. Já deixa claro que sem Cristo não há salvação. Sem Cristo nós estaríamos perdidos. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não. Não vem das obras, e boas obras têm que ser praticadas por todo cristão. Isso não seria um mérito, ele merecer alguma coisa, mas é mais do que justo, é o que nós temos que praticar, é coisas boas, né? Glória a Jesus. Agora, geralmente, sem Cristo na vida, a ação do homem não é boa. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Antes de aceitar a Cristo, alguém me encontrava num bar. Alguém me encontrava nas noites de perdição. Agora, com Cristo, a minha alma não tem mais prazer nas práticas pecaminosas. Ninguém me encontrou mais nesses lugares a partir do dia que eu aceitei ao Senhor. Não é porque eu sou bonzinho, mas é porque o Espírito do Senhor habita agora na minha vida. E o nosso prazer é poder fazer o bem.
é estender a mão para alguém, é poder ser útil de alguma maneira. Aleluia! Útil à igreja, aos irmãos, à humanidade, à sociedade, de alguma maneira nós podemos ser útil. Mas isto não resulta em salvação, mas é para ser o resultado de quem tem hoje uma vida transformada pelo Senhor, né? Glória a Jesus. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Agora em Cristo, né? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outra hora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. A evidência da salvação, o resultado da salvação. É boas obras, o resultado. Quem é salvo, quem vive a vontade de Deus, pratica o bem. Veja a vida de Jesus. Praticar o bem. Ajudar as pessoas. Glória a Jesus. A pessoa que pensa que por ser bonzinho, né, vai dar certo, vai adquirir a salvação. Não tem ninguém bonzinho. O próprio Jesus, quando aquele homem rico chama ele de bom mestre, ele diz, não, só um que é bom, que é o Pai. Então, né? Muito bem, meus queridos, nós vamos caminhar para a conclusão, né? Glória a Jesus. Vamos concluir, mas eu quero deixar aqui uma síntese do tópico. A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Glória a Jesus. É muito bom você lidar com uma pessoa salva, você lidar com uma pessoa que verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. Aquele que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, ele teve uma vida transformada. Você não tem trabalho com ele. Ele vai ser uma bênção, porque Cristo está na vida dele. Meus queridos, concluindo, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. O Senhor nos adotou, nos deu os mesmos direitos, né? Somos co-herdeiros com Cristo. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. A vida de um cristão deve ser de maneira que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, nossos atos, nosso procedimento, nosso testemunho. Então, em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida nova. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Eu espero ter alcançado a compreensão de todos, frisando, relembrando o texto, o tema, glória a Jesus, libertos do pecado para uma vida nova em Cristo. Então, esquece o pecado, aborrece o pecado e ame a Cristo. Esteja com Cristo. Meu amado, que o Senhor, nosso Deus, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Estamos ainda em seus cultos presenciais aqui no templo, mas mesmo assim, se aproxime do Senhor, se volte, chegue mais perto do Senhor através da oração, do jejum, da palavra, da vigilância. Que o Senhor nos fortaleça, meus queridos, mesmo sem termos condições de estar nos templos, mas nós temos uma comunhão com Deus que precisa ser mantida, zelada, cultivada. Que o Senhor abençoe a tua vida
e a tua família. O Senhor te proteja, te livre de todo mal, né? Que esta pandemia, este vírus maligno não venha, né, alcançar a tua vida. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Quando vejo falar deste vírus, nos faz lembrar da lepra nos dias do Antigo Testamento, já nos dias de Jesus também. A lepra era um mal terrível, ninguém podia se aproximar, a pessoa era colocado fora da sociedade, isolado, reservado lá para um canto, a família não podia chegar, ninguém podia chegar perto. Se alguém tocasse no leproso, ficava imundo. Jesus, quando veio, ele tocou no leproso, ele repreendeu a lepra, ele repreendeu todo o mal, quebrou os protocolos e deu vitória. O pior vírus é o vírus do pecado, mas Jesus venceu por nós. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Quero encerrar com uma oração. Uma oração para que o Senhor Deus abençoe a tua vida e a tua família. Conte com as nossas orações. Estamos em oração, buscando a Deus e vencendo todo o mal. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te louvo e te dou graças, ó Deus, por este momento. Pai querido, abençoa, meu Deus, os participantes, os ouvintes, meu Senhor. Aleluia, que tem ouvido aqui, Senhor, a tua palavra, que tem participado, meu Deus, que cada lar seja alcançado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos apresentar a ti, Senhor, o teu povo, a tua igreja, queremos apresentar a ti, meu Senhor, cada vida e toda a humanidade, Senhor. A humanidade é um projeto teu. A humanidade, Senhor, foi criada por ti. Senhor, faz uma obra em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nos chegou aqui um pedido de oração. Ismael pede oração pela família dele. Nós vamos ainda fazer esta oração. Deus sabe quem é o Ismael, né? Nós não sabemos, mas Deus sabe quem é. Deus sabe qual é a causa. O que Ismael está precisando. Nós vamos orar neste momento. Irmão Ismael, da chácara. Muito bem, meus irmãos. Irmão Ismael, descobrimos quem é, né? Deus abençoe. Vamos orar pelo irmão Ismael, toda a família. Glória a Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui está este pedido, Senhor. Irmão Ismael pede oração pela sua família. Senhor Deus, abençoa, meu Deus, aquele varão. Abençoa a sua família, Senhor. Deus amado, Deus eterno, fortalece, meu Senhor, aquela família, repreende todo mal, repreende toda enfermidade, abençoa com saúde, Senhor, com cura divina. Pai querido e eterno, nós apresentamos a ti, irmão Ismael, toda a sua família. Senhor, quero te pedir em prol de cada vida. Certamente tem pessoas enfermas que estão ouvindo, assistindo esta live, ou que ainda irão assistir, meu Deus, que a maneira, Senhor, que ouvirem, Senhor, esta live, esta oração, sejam curados, meu Deus. Eu tenho presenciado cura divina. Jesus tem curado, tem repreendido câncer, repreendido todo o mal, vidas têm sido libertas pelo poder do nosso Deus. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, vai ao encontro da necessidade de cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Logo tudo vai se normalizar, o mal será repreendido, este vírus será repreendido pelo poder do Senhor, e nós vamos testemunhar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos poder novamente cruzar as fronteiras, iremos novamente levar a mensagem de salvação, levar o Evangelho, Senhor, por toda a face da terra. Senhor, abençoa cada vida, repreende o mal da vitória, em nome de Jesus. Muito bem, muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.